Depois eu mando para vocês. Então, bom dia, gente. Deixa eu colocar aqui para apresentar a tela inteira para vocês. Acho que já estou apresentando a tela. Vocês estão vendo aqui as questões? Beleza. Então, essa primeira questão aqui, tá? Diz assim, ó. Na ilustração abaixo, as 52 cartas. Quem é que conhece o baralho? Vocês jogam baralho? Conhecem o baralho? Então, é uma questão de cultura, né? E de conhecimentos gerais, assim. É, baralho, xadrez, são jogos que o professor de matemática ele tem que conhecer, né? E é exigido até no Enem, né? Então, assim, são coisas que, mas eu não sou obrigado a conhecer o baralho. Não, não é nada disso. A gente tem obrigação, sim, né? É uma questão de cultura geral. E assim, problemas como esse são corriqueiros dentro da matemática, né? Então, eu achei que é um problema interessante, né? Alguém não entendeu esse problema? E pode falar, gente, vamos lá. Uhum. Mas você não lembra como chegou, né? Alguém chegou em alguma outra. 625 foi? Uhum. Então, muito próximo, né? Por um. Por, porque dá 624, né? Mas aí, dentro da contagem, da análise combinatória, quando a gente de repente esquece de alguma restrição, a gente acaba tendo problemas, né? Então, por exemplo, ó, na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas, né, com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. Observa aqui que eu tenho 4 cartas de mesmo valor e uma outra carta qualquer, né? Então significa dizer o seguinte: denomina-se quadra a reunião de 4 cartas de um mesmo valor, ou seja, num problema qualquer, num jogo onde tenha que se fazer uma quadra, eu tenho que ter 4 cartas de um mesmo valor. Observem o conjunto de 5 cartas, né? Um exemplo de quadra que está aí, eu acho que é um valete, né? Aí 8 de ouros, 8 de copas, 8 de paus e 8 de espadas, né? O número total de conjuntos distintos de 5 cartas desse baralho que contém uma quadra é igual a. Ora, eu pergunto para vocês. Aí a gente tem duas formas de fazer esse problema. Quantas quadras eu posso formar? Todo mundo compreende que são 13 quadras que eu posso formar? Sim, são 13 quadras que eu posso formar, né? Aí eu te pergunto o seguinte: 13 quadras, isso significa dizer que eu tenho 13 possibilidades, né, de ter quatro, quatro cartas de um mesmo valor. E a quinta carta? A quinta carta não pode ser solta, pode ser qualquer uma das outras que sobram? Quantas são as outras que sobram? Beleza, né? Então, olha só, eu tenho justamente 13 possibilidades multiplicado pelas 52 menos quem? Menos as 4 cartas da quadra. É justamente 13 vezes 48, que vai dar os 624. Uma forma de fazer. A outra forma de fazer seria pensar
da seguinte maneira, né? Quantas cartas eu tenho no baralho? São 5 cartas, né? Isso aqui seria a segunda forma, tá? São 52 cartas no baralho. Então eu posso usar para a primeira posição qualquer uma das 52 cartas. Agora, para eu formar uma quadra, né? Para eu formar uma quadra, digamos que eu já usei uma das 52 nessa primeira posição. Para eu formar uma quadra, sobram quantas cartas possíveis nessa segunda posição? Eu Sobram 12, né? Aqui esses 52 aqui, né? Esses 52 é porque eu posso usar qualquer uma das 52 cartas, né? Então eu usei aqui uma das 52 cartas. Aqui sobram 12 cartas, né? Aí, só que eu tenho 5 posições, né? Na terceira posição, na terceira posição, poderiam ser quantas cartas? Tanto na terceira, quanto na quarta, quanto na quinta. Porque aqui, digamos que eu usei um valete, né? Pode ser qualquer uma das 52. Aí aqui eu posso continuar usando valete. Essa aqui é a carta, é a primeira carta que não faz parte da quadra, tá? Aí aqui só é uma para as demais. Isso. Por quê? Justamente se aqui é o 8 de copas, aqui só vai poder ser o 8 de. Só vai poder ser um 8, um 8 e um 8, né? Então eu só vou poder utilizar, né? E nessa questão de formar quadra, a ordem entre esses elementos aqui não vai fazer diferença, tá? Então é por isso que seria 52 vezes 12 vezes um vezes um vezes um, que daria também os 620 e daria também os 624. Ou seja, eu teria duas formas de pensar na mesma questão, tá ok? Nessa segunda, tá assim, ó. Em uma agência bancária, a fim de evitar filas com os clientes, ela implantou um sistema de senhas numéricas crescentes, né? Controlado num painel eletrônico. Assim, não são formadas a partir de 3 algarismos sem repetição, com algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, são 5 algarismos, né? Sabendo que a primeira senha numérica foi 1, 2, 3, qual a posição ocupará o cliente que nesse dia possui a senha 5, 2, 1? Então, ó, a primeira senha, a primeira de todas, é justamente a senha que tem o número 1 na primeira posição, o 2 na segunda e o 3 na terceira. Essa senha aparece quantas vezes? Uma vez, sim ou não? Tá? Porque aqui eu estou fixando as posições. Estou fixando um, fixando o 2 e fixando o 3. Então aqui nessa primeira posição só tem uma forma dela aparecer. Aqui na segunda uma forma e aqui na terceira uma forma. Depois disso, né, eu tenho que pensar o seguinte. Tem outras senhas que iniciam com o número 1 ou não? Hein? Sim, né? Mas assim, eu posso contar todas elas. Eu posso contar todas elas, né? Se eu fosse contar todas elas, a senha 123 estaria incluída ou não? Sim, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais alguém tentando entrar, ó. Opa, deixa eu ver. Tentou, mas não conseguiu.
Tá. Então, o que eu posso fazer? Presta atenção. As que iniciam com o número um, então eu fixo o número um aqui, ó. Eu tenho 5 algarismos, né? Então aqui eu só vou ter uma posição para o número um. Quantos sobram para a segunda posição aqui? Qualquer um dos 4. E para outra posição, qualquer um dos 3, já que os números precisam ser distintos. Então eu teria aí 12 possibilidades de senhas que iniciam com o número um. Assim como eu teria as possibilidades de senhas que iniciam com o número 2. Quantas posições eu tenho para o número 2 aqui? Uma única. E para a segunda posição, quantos números eu tenho? Qualquer um dos 4. E para a terceira, qualquer um dos 3, gerando 12 que iniciam com o número 12 que iniciam com o número 2. Tenho ainda os que iniciam com o número 3. Tenho os que iniciam com o número 4. Ó, os que iniciam com o número 3, aqui 1, 4 e 3, gerando mais 12 números que iniciam com o número 3. Os que iniciam com o número 4 também, ó, 1, 4 e 3, gerando mais 12 que iniciam com o número 4. Aí eu te pergunto, eu também colocaria os 12 que iniciam com o número 5 ou não? Por que não? Vai passar, né? Então eu tenho que ver o seguinte, ele quer saber qual é a posição do 521. Até aqui, né, eu já tenho 12, 24, 36, 48 posições, certo ou não? Hein? Ó, até aqui eu já tenho 48 posições. Se eu quisesse contar quem é o primeiro, né? Se eu quisesse fazer assim, o primeiro que inicia com o número 5 seria o 512. Sim ou não? Seria o 512. Esse aqui seria o primeiro, né? Aí depois o próximo seria quem? Seria o 513, o 514. Tem 515? Não, né? Então aqui eu teria uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades. Isso aqui me dariam três números, né? Daria o 512, o 513 e o 514. Quem seria o próximo número? Seria o 521. O 521 não é o que eu estou procurando? Uma possibilidade para o 5, uma possibilidade para o 2 e uma possibilidade para o 1. Ou seja, eu teria aqui 48 mais 3, 49, 50, 51, mais 1, dando um total de 52. Tá ok? Deu para entender por que a gente soma esses resultados? Hein, gente? Deu para entender por que a gente soma os resultados? Porque nós estamos tratando de agrupamentos disjuntos, né? Agrupamentos diferentes. Então, os agrupamentos dos números que iniciam por 1 são 12, os que iniciam por 2 são mais 12, os que iniciam por 3 são mais 12, os que iniciam por 4 são mais 12, né? Aí os que iniciam por 5 antes de 521, eu tenho 3. E o próprio 521 gera uma senha. Então eu devo somar essas possibilidades para poder gerar os 52. Deu para entender? Ok.
nessa terceira aí tá, o código Morse usa duas letras, ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Né? Quantas são as palavras do código Morse? Né? Então, com uma letra, eu tenho quantas palavras? Só com uma letra. Duas, né? Com uma letra pode ser o ponto ou pode ser o traço. Nesse caso eu teria duas, né? Nesse caso aqui, ó, ponto ou traço. Eu teria então duas. Com duas letras, eu poderia ter ponto e traço, ponto e ponto. Assim como eu poderia ter traço e ponto, traço e traço. Sim ou não? Um total de 4. Tá ok? Agora, se fosse um total de 3 letras, o que vocês acham? Já fica meio complicado, né? Aqui, para uma única posição, eu tenho duas possibilidades, que pode ser ponto ou pode ser traço. É 2 elevado, simplesmente 2 elevado a 1, porque é uma posição, tá certo? Para duas posições, o que vai acontecer? Pode ser ponto e traço e pode ser ponto e traço, gerando 2 elevado ao quadrado. Sim ou não? Para três posições, ou seja, três posições de letras, eu posso ter na primeira posição qualquer uma das duas, na segunda qualquer uma das duas e na terceira qualquer uma das duas, gerando então 2 elevado à terceira, né? Para quatro letras eu teria então a mesma coisa, qualquer uma das duas, duas, gerando então 2 à quarta. Como são agrupamentos disjuntos, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar esses resultados ou somar? Somar. Então aqui eu somaria 2, 4, aqui daria 2 vezes 2 vezes 2, 8, e aqui daria 2 vezes 2 vezes 2, 16. Gerando então 2 e 4, 8, e 8 2 e 4, 8. 2 e 4, 8 já. 2 e 4, 6 e 8, 14 e 16, 30. Tá ok? Tá entendida a ideia? Beleza. Vamos passar para outro para a gente não se alongar nesse vídeo. A quarta, ela é muito interessante. Vocês estão vendo a minha imagem? Sim? Estão vendo as minhas mãos? Beleza. Então, olha só. 6 pessoas, entre elas Juliette e Rodolfo, né, vão ao cinema. Olha o Big Brother aí. Existem 6. Oi? Existem 6 lugares vagos, né, alinhados consecutivamente. Tá? Um número de maneiras distintas, como as 6 pessoas podem sentar-se sem que Juliette e Rodolfo fiquem juntos. Ou seja, o que ele está pedindo aí de restrição? Que Juliette e Rodolfo fiquem o quê? Separados, não é isso? Só que às vezes, para a gente contar de uma vez os momentos em que eles estão separados, fica meio difícil. Porque, ó, são 6 pessoas, né? 6 pessoas. Aí tá aqui Juliette e Rodolfo. Para eu contar os momentos em que eles estão separados, às vezes o ideal é a gente contar os momentos em que o total de momentos e retirar os momentos em que eles estão juntos. Certo? Então a gente conta o total de momentos e retira os momentos em que eles estão juntos. 6 pessoas estão aqui, ó. 6, certo? Então eu te pergunto,
qual é o total de momentos em que eles vão estar juntos ou separados? Como é que dá isso aí? 6 fatorial. Primeira posição, qualquer um dos 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial, né? Depois, se eu quiser o momento deles juntos, olha eles juntos aqui, tá vendo aqui? Os dois juntos. Eles vão fazer isso aqui, ó, juntos. Além disso, eles vão fazer isso aqui, ó. Tá enxergando? Então, ó, eles dois juntos, eles funcionam como se fosse uma única pessoa. Isso aqui daria quanto fatorial? 5 fatorial. Isso aqui daria quanto fatorial para cada momento? Ó? Eles podem 2 fatorial. Muito bem. Então, o que acontece? Eu teria justamente, se eu pensar aqui nas 6 posições, eu teria justamente os 6 fatorial. Isso aqui seria justamente o total de posições, né? Depois eu poderia pensar nos momentos em que eles estão juntos. Ainda estou me acostumando com essa caneta. Quando eles são um subgrupo, aqui, ó, né? Esse subgrupo funciona como eles vão estar sempre juntos. Esse subgrupo funciona como se fosse um bloco, né? Então, como ele funciona como se fosse um bloco, aqui eu teria 5 fatorial maneiras. E eu deveria multiplicar por quanto? Hein? Por 2 fatorial, que é o próprio 2, né? Por quê? Porque eles trocam de posição entre si aqui, ó. No momento que eles estiverem aqui, quando eles trocarem de posição, esse agrupamento inteiro, ele passa a ser um novo agrupamento. Então, isso aqui é o total e aqui é o momento em que eles estão juntos. Ora, significa dizer que o momento deles separados é igual ao total menos os momentos em que eles estão juntos, tá ok? Então esse momento deles separados é o total 6 fatorial menos os momentos em que eles estão juntos, que é quem, gente? É 5 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 mesmo, tá certo? Ora, 6 fatorial é 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 120, 100 vezes 3, 300, 20 vezes 3, 60, 300. Não, tá certo isso? 6 vezes 5, 30. Dá 720. 6 vezes 5, 30, vezes 4. Vezes 2. Tá certo. Então isso aqui vai dar 720 menos 5 fatorial é 5 vezes 4, 120, né? Vezes 2, 120 vezes 2 vai dar 240, né? E isso aqui então ia ficar 520 menos 40, 480, tá certo? Tá. Agora eu quero mostrar para vocês essa mesma continha, como ela pode ser feita e como ela deve ser feita, né? Primeiro, quem é maior, 6 fatorial ou 5 fatorial? 6 fatorial. A gente decompõe o 6, ó. É 6 vezes 5 fatorial. 6 fatorial é o mesmo que 6 vezes 5 fatorial. Menos 5 fatorial vezes 2. Olha só,
O 5 fatorial ficou como se fosse uma incógnita. Por quê? Às vezes você vai ter 80 fatorial, então não vai calcular 80 fatorial, né? Aí tu pode colocar aqui o 5 fatorial como? Em evidência, ó, 5 fatorial vezes quem vai dar 6 vezes 5 fatorial? Vezes 6 menos 5 fatorial vezes quem dá 5 fatorial vezes 2? Vezes 2. Isso aqui vai dar 5 fatorial vezes 4. Sim ou não? Hein? E aí tu vais ter 120 vezes 4, que é igual a 480. Tá ok? Esse é um problema clássico, tá? Sim, sim. Esse é um problema clássico, tá? O entendimento de você calcular o total e retirar os momentos em que eles estão juntos, né? É um entendimento que perpassa ali pela ideia de conjuntos também, e sempre calcular o total e retirar as interseções, por exemplo, né? O que sobra. Então, muitos problemas de contagem vão estar relacionados a esse entendimento, tá? Esse outro problema aqui, a escrita Braille para cegos, né? É um outro problema que aparece demais, aparece muito mesmo. Deixa eu ver. Vamos falar aqui de uma ideia. Imagina que num quarto eu tenha 5 lâmpadas. 5 lâmpadas. Eu te pergunto, de quantas maneiras, num total, eu posso ter esse quarto iluminado? Tenho 5 lâmpadas. De quantas maneiras eu posso ter esse quarto iluminado? É o mesmo problema, é exatamente o mesmo. Mas, sim, mas aí tu já sabe, né, sacana? Mas aí todo mundo entendeu esse 2 a quinta menos um. Cada uma das 5 lâmpadas, né, elas podem estar acesa ou apagada, tá entendido? Se são 5 lâmpadas, a primeira lâmpada pode estar acesa ou apagada, a segunda acesa ou apagada, a terceira acesa ou apagada, a quarta acesa ou apagada e a quinta acesa ou apagada. Isso aqui geraria um total de 2 elevado à quinta. Só que dentro desses aceso ou apagada, o problema dizia a sala precisa estar iluminada, né? Ou seja, eu não poderia ter a possibilidade de todas as lâmpadas apagadas. No entanto, aqui nessa contagem eu estou contando com essa possibilidade. Então isso aqui seria 2 a quinta menos 1. Por quê? Vai ser 32 menos 1, que é igual a 31 possibilidades. Ou seja, eu teria 31 possibilidades de ter a sala toda iluminada não, com iluminâncias diferentes, né? Porque as lâmpadas estariam acesas ou apagadas. Elas não poderiam estar todas apagadas, então eu retiro o momento em que todas estão apagadas. É exatamente como esse problema aqui, ó. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos onde cada caractere é formado por uma matriz de 6 pontos, dos quais, né, pelo menos um se destaca. Ou seja, eu não posso ter um momento em que nenhum se destaca. Deu para compreender essa ideia? Se eu não posso ter um momento em que nenhum se destaca, eu posso ter um momento em que todos se destacam, não posso? Posso, porque senão eu teria que retirar 2 possibilidades, tá? E aí, como são 6 pontos, isso aí seria a mesma ideia da sala, seria 2 elevado à sexta. O que mais? Menos a possibilidade em que ninguém se destaca. Então isso aqui daria 2 à sexta, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 menos 1, que vai dar os 63. Tá ok?
Tá entendido, gente? Isso, né? Justamente quando ele diz assim, pelo menos um se destaca, né? Então, quando ele pode se destacar só um, só, pode os dois, pode os três, pode os quatro. Por exemplo, é, se destacar esse e esse, eu estou destacando três. Mas ele poderia destacar três de outras maneiras, né? Ele poderia destacar três assim, né? E seria uma outra letra no caso, né? Um outro significado, vamos dizer assim, tá? A última aqui, um fenômeno raro, né? Um fenômeno raro, né? Em termos da data ocorreu às 20 horas e 2 minutos de 20 de fevereiro de 2002, né? Isso, se eu não me engano, ocorreu recentemente também, nesse último dia 12 de 2 de 2021. Foi até aniversário do meu irmão, por isso que eu coloquei aqui, né? Eu só adaptei essa questão, porque 12 de 2 de 2021 também ocorreu o Capicua, né? Nesse caso aí, ó, o primeiro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro igual ao antepenúltimo. E foi um Capicua perfeito esse do 12 de 2 de 2022, 2021, porque ele não tinha meio termo, né, nesse caso, né? Aí, desconsiderando as capicuas começadas por zero, a quantidade de capicuas formadas com cinco algarismos, nesse caso aqui, ele estava falando com seis algarismos, né? Com seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, com oito algarismos, porque se tratava de uma data. Mas ele quer especificamente com cinco algarismos, né? Não necessariamente diferentes. Ou seja, eu teria cinco posições, né? Eu te pergunto, na primeira posição eu poderia utilizar quantos números? Ele diz aqui, desconsiderando as capicuas começadas por zero. Isso me dá nove possibilidades na primeira posição. Tendo nove na primeira, quantas possibilidades eu teria na última? Compreende que seria uma na quinta posição? Por que seria uma? Teria que ser igual a qualquer uma dessas nove aqui, ó. Dá para entender isso? Isso. Ele fixa a posição desse último aqui porque ele precisa ser equivalente ao primeiro. Tá entendido isso? Aí depois, como são cinco, né? Quantos números poderiam ocupar a segunda posição aqui? Qualquer um dos 10. Qualquer um dos 10. E aí, o que é que acontece? Para ser Capicua, o penúltimo precisa ser igual ao segundo. Então, quantos eu poderia ocupar essa penúltima posição? Somente um também fixo. Tá certo? E essa posição do meio aqui, ó, o quinto, já que são cinco algarismos, quantos números eu poderia utilizar aqui? Qualquer um dos 10 também, por quê? Porque ele disse não necessariamente o que? Diferentes. Então, se ele disse não necessariamente diferentes, por isso que eu estou usando 10 de novo, tá ok? Se ele tivesse dito que eram diferentes, então não teria utilizado 10 desde aqui do segundo, né? Teria 9 vezes 9 vezes 8, né? Mas como ele diz não necessariamente diferentes, dá 9 vezes 10 vezes 10 vezes um vezes um, gerando um total de 900. Tá beleza? Eu vou parar aqui.